Fazendo só uma breve recapitulação da aula passada, a gente começou na aula passada a falar justamente do que é sistema tributário nacional e utilizamos uma estratégia positivista de analisar palavra por palavra. Vocês têm que lembrar que o positivista é um matemático do direito, né? Então ele tem essas técnicas de olhar palavra por palavra. Então isso é uma técnica interessante, embora não seja positivista, reconheço que tem diversos instrumentos interessantes no positivismo que nos ajuda a estudar o direito. Então, sistema, conjunto organizado de elementos, né? Tanto é que quando a gente fala que alguma coisa é sistemática, né? É porque ela está organizada, são elementos, né? A gente organiza determinada coisa, sistematização. Então, o conjunto organizado de elementos. Sistema tributário, esses elementos são os tributos. Nacional, né? Porque engloba tributos federais, estaduais, municipais, né? E o Distrito Federal pega tanto os tributos estaduais quanto municipais. Tá legal? Esse sistema tributário nacional, ele é um sistema rígido, falamos na última aula, porque ele só pode ser modificado mediante um processo legislativo mais dificultoso, mais complexo. Ele é um sistema tributário aberto, porque ele está presente em diversos capítulos da Constituição, não está encerrado no capítulo 6, né, no capítulo 1 do título 6, que é do Sistema Tributário Nacional. É um sistema racional, como qualquer sistema, mas a ideia é que as competências tributárias são distribuídas de acordo com uma certa lógica. Então, o município fica com imóveis urbanos, que normalmente cabem no mesmo município, União com imóveis rurais, que às vezes ultrapassam o Estado. E ele é um sistema misto, porque ele comporta tributos pessoais, que são aqueles em que se olha para a pessoa do contribuinte, e tributos reais, que são aqueles que olham para a coisa do contribuinte. Eu dei o exemplo do morador de rua que herdou a cobertura, né? E não interessa a situação pessoal dele, como um PTU, um tributo real, vai ter que pagar uma fortuna de PTU. Olha só para a res, para a coisa, né? Esse nosso sistema tributário nacional, ele está situado num contexto histórico de Estado de Direito, falamos na última aula, né? Um contexto histórico de Estado fiscal gerencial, ou seja, é aquele momento em que o produto principal da arrecadação estatal são os tributos. E há uma preocupação de equilíbrio das contas públicas, há uma preocupação com transparência, certo? Então, falei para vocês dessa evolução, né, do Estado patrimonial para o Estado fiscal liberal, Estado fiscal social, e estamos no Estado fiscal gerencial. É uma Constituição repleta de valores, expliquei isso para vocês também, né? Esses valores, eles exercem uma influência ativa com o direito tributário e passiva, né? O direito tributário tem uma relação ativa e passiva com os valores. Expliquei para vocês isso nas últimas aulas. E também estamos num contexto em que se entende que todos nós temos o dever fundamental de pagar tributos. Isso que era uma construção doutrinária desse autor, de um autor português, salvo engano, José Cabal Tanabás, certo? Que era doutrina, foi para o pé do tripé jurisprudência, porque o Supremo já tem acórdãos que ressalta esse dever fundamental de pagar tributos. Um deles, pessoal, é bastante conhecido de quem estuda direito constitucional, que é justamente aquele que trata do depositário infiel, que a gente estuda, né? Quais são as hipóteses de prisão civil por dívida, né? Hoje, salvo engano, só pensão alimentícia, não é isso? Porque por conta do Pacto de São José da Costa Rica, né, acaba que o depositário infiel não pode mais ser preso, né?
E nesse acórdão, justamente Gilmar Mendes fala de dever fundamental de pagar tributos. Uma coisa interessante do ponto de vista histórico é que isso não estava só na doutrina e na jurisprudência, mas se a gente pegar no direito comparado, aquela Carta dos Direitos do Homem, lá da França, de 1700 e tanto, ela já previa o dever fundamental de pagar tributos. Interessante, né? Lá, historicamente, já havia isso. E a nossa Constituição de 1824 também. A gente vai falar dela agora. Cada um deverá pagar tributos. Quer ver? Vou até antecipar aqui a leitura dela, só para a gente ter essa referência, né? Interessante saber. Olha só. Isso é Constituição de 1824, Constituição Imperial. Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção aos seus haveres. Né? Ninguém será isento de de contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus haveres. Ou seja, é dever fundamental de pagar tributo isso, certo? Tudo bem? Entendido, pessoal? Então esse é o nosso contexto. Então vamos lá. A gente começou então a estudar o artigo 145 da Constituição e vimos que União, Estados, municípios e Distrito Federal poderão instituir os seguintes tributos. Olha, quando eu cheguei aqui na sala hoje, ela estava nessa disposição, tá? Que não me incomoda nem um pouco, até acho legal, né? Agora, se vocês quiserem ficar mais, fiquem à vontade, por causa da tomada, né? Fiquem à vontade, a gente abre a roda, tem que estar todo mundo se sentindo acolhido aqui de alguma forma, tá? Então vamos lá. União, Estados e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Eu falei da palavra, vamos pegar cada palavrinha, tipo positivista, né? Então, União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, está se referindo só a ente público, pessoa jurídica de direito público interna, né? E administração direta, digamos assim, né? Então, poderão instituir os seguintes tributos. Utilizou a palavra poderão, certo? Então a gente vai falar bastante dessa palavra hoje. E os seguintes tributos. Eu comentei para vocês o que é um tributo, né? Falei assim de uma forma muito rápida que o tributo, eu não sei se eu dissequei os requisitos do tributo para vocês. Se tributo é uma prestação compulsória, falei para vocês, em moeda que não constitui sanção por ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu comentei isso para vocês, não comentei? Então, essa é a definição legal de tributo. São 6 requisitos, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, eu só dei uma antecipada. Então, para ser tributo, essa cobrança tem que ser uma prestação pecuniária, ou seja, de moeda, que seja compulsória, o sujeito ele não tem alternativa de não pagar, instituído em lei, que não constitua sanção por ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Comentei isso com vocês em algum momento? Aqui em sala de aula eu comentei, né? E não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas é um parênteses que talvez seja um pouquinho grande. Tributo é um gênero que comporta algumas espécies. Falei isso para vocês? Imposto, taxa, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Beleza? Então, hoje, embora haja alguma controvérsia doutrinária em relação a isso, há majoritariamente o entendimento que existem 5 espécies de tributos. Então, o sistema tributário nacional engloba essas 5 espécies de tributos. Só que quando a gente vai ler o artigo 145 da Constituição, ele fala assim: União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Primeiro, impostos. 2, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou
da prestação ou disponibilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Certo? Impostos, taxas e 3, contribuições de melhoria. Só fala desses 3. Por que não fala das outras 2 espécies tributárias? Do empréstimo compulsório e das contribuições especiais. Porque se a gente for olhar para o caput fala União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então está se referindo a todos os entes federativos. O empréstimo compulsório só pode ser instituído pela União. Então não caberia nesse caput, entendeu? E as contribuições especiais também, em regra, elas serão instituídas só pela União. Tem uma exceçãozinha que é a COSIP, que é do município, e tem lá uma que é a contribuição previdenciária dos servidores, que pode ser instituída por todos os entes federativos. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Só estou explicando por que não tem as 5 espécies tributárias no artigo 145. É por causa do caput, certo? Que traz todos os entes federativos. Empréstimo compulsório e contribuição especial não são de todos os entes federativos. Tudo bem? Bom, e aí ela fala em poderão instituir. Daí a gente extrai a ideia de poder de tributar. Falei para vocês na última aula, né? E o que é poder de tributar? É a prerrogativa de instituir tributos. Foi o que falamos na última aula. Estou fazendo revisão em relação a esse ponto, tá? Poder de tributar é a prerrogativa de instituir tributos. Só que estamos dentro de um Estado de Direito, não é isso? Um dos panos de fundo que a gente trouxe. E qual é, eu sempre repito isso, que ajuda. Se a gente tiver que fazer uma dissertação sobre Estado de Direito em 3 palavras, quais são as palavras que a gente usaria? Limitação do poder. O que é Estado de Direito? Limitação do poder. Certo? Então, o Estado de Direito surgiu com as revoluções burguesas lá em 1787. O que aconteceu aí de diferente? Limitação do poder. O soberano tinha um poder ilimitado. E aí você tem agora uma limitação do poder. Aí vem as formas de limitação do poder. Tá? Também é parênteses isso. Se não quiserem anotar, não tem problema. Mas é tão importante para a vida isso que, né, o estudo do direito, vale a pena de vez em quando a gente falar. Poxa, aí vem um sujeito e fala, pessoal, esse poder ele tem que ser limitado em funções diferentes. Uma função executiva, uma função judiciária, uma função legislativa, né? Montesquieu, lembra? E aí ele, na verdade, ele repete um discurso que já existia em Aristóteles. Então, freios e contrapesos, vamos limitar esse poder, vamos limitar essas funções. A pessoa não pode ser juiz, legislador e administrador ao mesmo tempo. Vamos fazer uma divisão de poderes. Aí vem outro e diz, espera aí, existe uma outra forma de limitação do poder, que é a divisão territorial do poder político. Então, bora fazer federação, em que a União vai ter seu próprio poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, e os estados também terão seu próprio poder legislativo, judiciário e executivo, e cada um com as suas atribuições e nenhum com hierarquia sobre o outro. Isso é uma divisão de poder, limitação do poder. Federação é uma forma de limitação territorial do poder político. Tá legal? Então, limitação do poder, certo? Então, quando a gente fala em qualquer poder, depois desse momento, ele já nasce limitado.